Nós vamos então ter uma série de estudos a respeito dessa temática. A motivação foi, de uma certa forma, a morte do Papa, porque com isso vieram várias indagações a respeito da morte dele, de anticristo, se o Papa é anticristo, enfim. Eu não vou entrar detalhadamente nesse assunto, mas vou estar tirando, à medida dos dias, algumas dúvidas. Primeiro, dizer que eu tenho dificuldade de crer, pelo que a Bíblia diz, e por estudar sobre o assunto, que um Papa venha a ser o anticristo. Não que não possa ser, mas eu tenho dificuldade de crer porque não é o estilo papal de ser um rei tirano. Ele pode ser, sim, um falso profeta. São duas bestas. A primeira besta que saiu do mar e a segunda besta que saiu da terra. Então, se a gente vai analisando a partir dos tempos. Bom, então vamos começar, como já começamos na semana passada, falando sobre as 70 semanas de Daniel, que é a base de toda essa escatologia futurista, que é o que a escatologia faz, estudar o futuro. Então, Deus revelou a Daniel, profeta da Babilônia, um profeta judeu, que servia na Babilônia como um dos príncipes, como um dos, vamos dizer assim, estudiosos e conselheiros até do rei. Ele, já com a idade avançada, foi revelado pelo anjo que haveria nos projetos de Deus toda uma programação de começo e fim das coisas. Então, nessas 70 semanas de Daniel, vamos começar lendo aí. Então, tá aí. O texto é Daniel 9, versículo 24 agora. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, povo judeu e Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. É muita coisa que se diz nesse versículo aí, mas basicamente está dizendo que a partir de determinado momento ia começar a contar no anos para o fim das coisas. Vamos para o versículo seguinte. Sabe e entende. Desde a saída da ordem, as 70 semanas começaram a contar a partir daqui, ó. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que era a reconstrução dos muros, a cidade, do templo, até o Messias, dali, da ordem que foi dada pelo rei Ciro, até Jesus, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 7 mais 62, 69 semanas. Ia dizer que naquele período as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo de angústia. Tudo que fosse feito na construção e tal, vocês sabem disso, lendo as histórias de Neemias, de Esdras, enfim, do próprio Daniel. Vamos lá. E depois das 62 semanas, aqui faz uma separação. 7 semanas, 62 semanas. Depois das 62, será retirado o Messias. No período das 62 semanas, o Messias vai aparecer. Depois das 62, ou seja, no final, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, aí é a besta, esse príncipe aí é o falso, é o anticristo, que há de vir, destruirá a cidade foi construída lá.
E o santuário, e esse santuário aí é construído no tempo dele. Isso é coisa para a gente falar mais na frente. E o fim será uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Último versículo 27. E ele firmará. Esse ele aí é o príncipe. Esse ele aí é o anticristo, é a besta. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, ou seja, esse concerto, e a oferta de manjares. Vai proibir então o ofício religioso dos judeus do templo. E sobre a asa das abominações virá o assolador, que é ele. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Resumindo, Daniel 9, 24 a 27, aí nós encontramos o anjo falando para Daniel sobre as 70 semanas de Daniel. Elas estão contadas aí. Por Deus sobre o povo de Israel. Essas 70 semanas de Daniel não tem nada a ver com o mundo, exclusivamente com o povo judeu. Exclusivamente sobre o povo judeu. E a cidade de Jerusalém. Então, o tratado de Deus com relação a essas 62 semanas é o povo judeu e a cidade de Jerusalém. Muitos acontecimentos escatológicos estão contidos nestas 70 semanas de Daniel. O anjo dividiu as 70 semanas em 3 períodos. Em 3 períodos. O primeiro período, 7 semanas. Segundo período, 62 semanas. Terceiro período, 1 semana. As 70 semanas de Daniel formam um total de 490 anos. Destas 70 semanas, 69 semanas já aconteceram no meio do povo de Israel. Resta apenas a última semana a se cumprir. Isto acontecerá após o arrebatamento da igreja, pois esta última semana é a semana da grande tribulação. É isso que nós vamos falar. Aí eu já falei na aula passada sobre o primeiro período, as 7 semanas, que duraram 49 anos e que começou a contar a partir da ordem até a conclusão da construção de Jerusalém e da cidade e seus complexos. Então, quem deu essa ordem foi Ciro. Nós lemos aqui em Isaías 4, 28, 44, 28 e o 45, quando Deus chamou não só de ungido um rei ímpio, e como também o chamou de pastor. Com a derrota do Império Babilônico, através de Dario, regente de Ciro, o Império Medo-Persa tomou conta de todo o mundo e Ciro deu liberdade religiosa às nações que ao seu império ficavam submissas. Dentre essas nações, Israel foi beneficiada. Então, lemos vários outros textos aqui. E o segundo período, das 62 semanas. Terminou a conclusão de Jerusalém, começa a contar as 62 semanas. Esse período, ele vai, então, até o Messias. No final das 62 semanas, apareceu o Messias, né? Jesus nasceu. E com a sua morte foi concluído, então, este período de igual a 434 anos. Juntando com as outras 7 semanas, ou seja, 49 semanas, houve um total. Dentro das 70 semanas, houve um total de 69 semanas, que deu 483 anos. Foi essas primeiras 69 semanas, então,
exatamente da saída da ordem, através do rei Ciro, para a construção de Jerusalém, até a retirada do Messias. Foi retirada como? Com a sua morte. Do Calvário para cá, Deus resolveu cancelar o programa com os judeus, mantendo-o numa gaveta, a gaveta do templo, e resolveu abrir um programa para um outro povo. E este povo somos nós, os gentios. Glória a Deus! Aleluia! Outrora nós éramos condenados, como um publicano qualquer, enfim, um povo desqualificado, mas pela misericórdia de Deus, por intermédio da morte vicária de Jesus Cristo, Deus olhou para o outro povo que não era seu, isto é, para os gentios. E eu disse para que os irmãos lessem, para entender melhor isso, Romanos 11. Então os gentios, por intermédio de Jesus, puderam ter acesso Eita, à glória! graça. Nós não tínhamos esse direito. Aleluia! E agora temos. Graça maravilhosa! Se todo mundo tivesse dado glória a Deus como o Pedro fez, você só está fazendo parte desse momento por causa de Jesus. Glória a Deus! A dispensação da graça, então, é destinada aos gentios. Do Calvário para cá, um novo programa foi aberto. Glória a Deus. Por causa de você. Eita glória! Graça maravilhosa! Mas esta dispensação terá o seu término exatamente quando a igreja for arrebatada. E isto já está para acontecer. Mas tem um tempinho, né? Que vem contando isso. Antes da última semana aconteça, Jesus virá buscar a sua igreja. Eu disse aqui que nós, pentecostais, assembleianos, não são todos os pentecostais, depois o pastor, o nosso diretor do seminário, para até nos tirar essa dúvida. Mas não é toda a linha pentecostal que crê como nós, assembleianos, cremos, no que se refere ao fim das coisas. Nós cremos, nós somos da teologia, que acreditamos, que cremos, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Há uma corrente muito grande, muito forte, de educadores e teólogos que defende pós-milenista, pós-tribulacionista, que a igreja passará pela grande tribulação. E depois desses dias, uma noite eu perdi o sono e tal, enfim, estudando, e eu disse que dentre os assembleianos brasileiros se destacou Antônio Gilberto, como ele era um cientista da NASA. Ele fez um concurso público para a NASA, foi feito esse concurso no Brasil e passaram 2. Ele e um outro irmão, não sei se era presbiteriano ou batista. Eles foram para a NASA, ele se tornou um cientista da NASA. E ele era um estudioso. Tudo quanto é tipo de doutrina bíblica, ele deu alguma pincelada, deixou aí um legado. Tem a Bíblia com o seu nome. É importante que todo crente, todo estudioso da Bíblia tenha aquela Bíblia. Ela leva o seu nome, é da CPAD, ela é corrigida, que é a versão que ele mais gostava. Eu ouvi falar algumas vezes, porque ele defende isso. Então, ele tem muito a dizer. Inclusive, na Bíblia dele, fala sobre 2 Gog e Magog. É um assunto que talvez não dá para introduzir, ser inserido nesse assunto, mas até já, acho que no culto de público, eu já falei sobre isso. Muito bem. Então, nós estudamos, na aula passada, o primeiro período de 7 anos, ou de 7 semanas, 49 anos, o segundo período de 62 semanas, ou 434 anos, completando aí 69 semanas, ou 483 anos. Terceiro período. Mas aí eu abro aqui um parêntese, que na verdade
nós estamos vivendo um parêntese. Deus abriu um intervalo, ou seja, deu recreio para o povo judeu. Eles estão de recreio. O que nós vamos colocar na sala de aula uns outros alunos aí. Deus seja louvado. E aí nós somos chamados. Glória a Deus. Irmão, se a igreja fosse só depender de judeu, ela era desse tamanhozinho. É verdade. Não é quase ninguém. E até os judeus que se convertem, muitos deles não se afastaram do judaísmo. São judaizantes, que Paulo condenou na sua carta aos Gálatas. Abriu esse parênteses. Como? Com a morte de Cristo. Glória a Deus. Morreu, enterrou, fechou. O parêntese fez assim, ó. Você deixou de contar aqui para os judeus, abre o parêntese, vamos contar uma outra história aqui, e esse parêntese até agora não foi fechado. Ele está aberto há mais de 2000 anos, contando a história da igreja gentílica. Deus seja Que é a louvado. igreja de Jesus, a noiva de Jesus, que é composta de judeus convertidos e dos gentios convertidos. Para ser igreja tem que ser convertido a Cristo. Não adianta as teses de bons pregadores e ensinadores e da vasta teologia judaica achar que o judaísmo é importante para os dias atuais, a não ser como consulta histórica. E que a teologia judaica é mais rica do que a teologia do cristianismo. Então, nesse parêntese aí que nós estamos vivendo, há quase 2000 anos, ou mais um pouquinho, temos que falar aqui rapidamente, pelo menos 4 pontos, a respeito da segunda vinda de Jesus. É apenas uma introdução a respeito disso, que ela, a partir que a gente fechar aqui o terceiro período, então a gente volta a abranger, falar sobre esse tema. Acerca da segunda vinda de Jesus Cristo, a Bíblia nos fala 1845 vezes, sendo 1527 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Então, o total que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus é de 1845 vezes. A segunda vinda de Jesus divide-se em 2 fases. Fase invisível e fase invisível. A fase invisível é o rapto ou arrebatamento da igreja. Ninguém vai ver. De repente o povo sumiu. A fase visível é aquela em que Jesus virá com a igreja, quando todo olho o verá. E aí os textos aqui alusivos, que a gente nem vai ler, falta de tempo, mas só citando, Apocalipse 1:7 e Mateus 24, 29 e 30. Então vamos para o terceiro período. Neste terceiro período vai acontecer a fase invisível da vinda de Jesus. Então a segunda vinda de Jesus é dividida em 2 fases. Vamos dar? A segunda vinda de Jesus é dividida em 2 fases. Uma invisível, ninguém vê, e a segunda invisível. Nesse período entre a invisível e a visível vai acontecer a última semana. E esta última semana nós a chamamos de grande tribulação e durará o espaço de uma semana ou 47 anos, ou 7 anos, uma semana e 7 anos. De uma fase para outra haverá um espaço de 7 anos. É justamente neste espaço
nesse intervalo, que é a primeira fase e a segunda, que acontecerá a última semana que Deus mostrou a Daniel, certo? A última semana é nessa fase. Uma semana de 7 anos é o período da grande tribulação na terra. A igreja estará em delícias eternas no céu. Ali haverá 3 acontecimentos importantes. Primeiro, a noiva será apresentada ao noivo. Glória a Deus. Segundo, o julgamento da igreja. Mais uma vez no céu, todo mundo sabe, vai ter julgamento? Vai. Qual o propósito? A gente vai saber mais à frente. E terceiro, as bodas do Cordeiro. Aleluia. São acontecimentos no céu, totalmente invisível ao mundo. Portanto, aí estão as divisões da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar agora por partes. Primeiro, a fase invisível da segunda vinda de Jesus. É o quê? O arrebatamento. Disse Jesus: e quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lá, bem durante o final do período do final da 69ª semana, ou das 62 semanas, contando com as outras 7 que já tinham passado, 69. Que coisas são estas que Jesus está falando? São exatamente os sinais que antecedem este grande dia, este grande evento, o arrebatamento. Israel, por exemplo, é um desses grandes sinais. Jesus falou acerca disso em Lucas 21, 39 a 30. Ele próprio diz: quando a figueira começar a brotar, perto está chegando o verão. A figueira é uma árvore da Palestina que, quando começa a florescer, está anunciando o verão naquela região. Jesus comparou esta figueira a Israel, dizendo que Israel é esta figueira que está florescendo, anunciando o verão espiritual do arrebatamento. Realmente Israel começou a florescer do ano 70 para cá. Foi disperso por todas as nações. Lucas 21, 30 a 20 a 24. Por mais de 1900 anos, Israel esteve longe da terra de seus costumes. Imagine que está escrito ali que coisas ruins aconteceriam com o povo, quase 2000 anos fora da sua pátria, fora da sua Canaã, dada por Deus para eles. E por quê? Por causa dos seus pecados. Que as 70 semanas tem um dos objetivos é erradicar o pecado do povo de Israel. Vai conseguir? Muitas coisas vão ser resolvidas só lá na última semana. Então, Israel se manteve fiel aos seus princípios religiosos. Ela manteve, mesmo durante esse período de 1900 anos, para onde ela ia. E quem estuda história, eu fiz um período na minha faculdade de história, e o meu professor era Modesto Gomes, que muita gente mais antiga conheceu ele, que ele era inclusive comentarista de futebol na Rádio Brasil Central. Ele era professor de história. E era tão gostoso ver ele dar aula. Lá, eu estudei com ele na década de 80, ele dizendo que os judeus no mundo é a cabeça de ponte da história. Os judeus estão fazendo parte das maiores riquezas que existe hoje no mundo. E ele chegou a dizer: se fosse tirado de Nova York
todos os judeus ricos e fossem para Israel, quebraria praticamente as finanças dos Estados Unidos. Muito bem. Acerca disto, Deus usou o profeta Ezequiel, mandando que ele profetizasse sobre aquele vale de ossos secos. Muitos pregadores, eu estou muito distante deles, e aqui tem um deles, tá vendo? E que são homens que pregam sobre avivamento e sobre os valos de ossos secos, que eles ressurgem lá com vigor espiritual, enfim, aquela coisa toda, trazendo uma certa conotação para a igreja, e uma aplicação bem feita é muito importante. No entanto, o fundamento principal daquilo ali, que é cada osso se ajuntou ao seu osso, e sobre os ossos apareceram nervos, carnes e peles, formando corpos, é um grande exército ficou de pé, porém não entrou neles espírito. Olá. O judeu morto na história por causa dos seus pecados, por expulso das suas terras. A partir de 14 de maio de 1948, quando a ONU reconheceu Israel como um novo Estado naquela região do Oriente, Israel, que era uma das mais antigas nações, agora é uma das mais novas. Hoje Israel é uma potência nos sentidos econômicos, sociais e militares. Você sabia que Israel, hoje, no contexto das nações do mundo, só perde em poder bélico para duas nações, Estados Unidos e China? Deste tamanhozinho, menor do que o estado de Sergipe em termos de extensão territorial, é uma das mais temidas e poderosas e respeitadas do mundo. Como é que eles conseguem tudo isso? É que os judeus começaram a pagar os dízimos para lá. Não mudaram de Nova York, não mudaram dos seus países, continuam ricos e mandando os dízimos para lá. Eles são fiéis no dízimo. Quando o crente que não tinha direito de estar nem aqui, está na igreja e nem fiel disso está nem aí. O Tribunal de Cristo tem a ver com essas coisinhas aí, viu? E olha lá se alguns crentes não dizimistas não percam a salvação e não sejam enquadrados totalmente como avarentos, idólatras pelos bens materiais. Então, Israel passou a ser, hoje Israel é uma potência. Olha, no mundo da agricultura, Israel mostrou verdadeira capacidade. O deserto lá em Israel virou oásis. No mundo, agora eles têm mais de 250 mil hectares de terras produtivas, onde outrora era um deserto. Terras infrutíferas que agora são férteis, produzindo fruto, flores, legumes, os quais são exportados para toda a Ásia e para a Europa. Israel está florescendo. Só falta entrar o Espírito. O Ezequiel 37 aqui contextualizado dentro dessa visão futurista. Só falta entrar o Espírito. Glória a Deus. E isso vai acontecer. E esse Espírito, entretanto, só entrará após o arrebatamento da igreja. Aleluia. Ezequiel 37, 8 a 10, fala disso aí. O que prova que está por um fio à volta de Jesus. Israel já se prepara para viver a última semana. Antes de esta semana chegar, a igreja subirá ao encontro de Deus. Aleluia! Aleluia.
Um outro sinal é a união do continente europeu para receber o seu líder. E todo mundo acompanha o quanto a Europa cada dia mais se unifica. Se você é cidadão de um país da Europa, até mesmo os nossos pais, que são os portugueses, se você é um português, você é um cidadão europeu. A moeda é uma só. Ela está se unificando para fins comerciais, políticos, econômicos e, por certo, religiosos. Ali haverá uma só moeda, uma só bandeira, sem fronteiras comerciais. Sendo a Europa um dos continentes mais evoluídos do mundo, por certo, os demais continentes imitarão o seu exemplo no sentido global. Por isso existe Mercosul, já estão falando em Merconorte, sem falar aqui da questão de futebolística, né? Temos os tigres asiáticos. Um só homem tomará conta do mundo inteiro e este líder é o anticristo. Um homem superdotado em conhecimento, em administração e em outras áreas. Por aí se vê que o anticristo se aproxima de maneira veloz para comandar esta última semana, a semana da grande tribulação. Antes dele virá Jesus para arrebatar os salvos. Glória a Deus. Além desses, temos outros sinais característicos como terremotos, maremotos, fome, guerras, rumores de guerras, pestilências como câncer, AIDS, e aí estão desafiando a ciência. Temos também a crise religiosa e a frieza na fé, a iniquidade se multiplicando e o amor se esfriando, conforme Mateus 24, 4 a 14. Jesus está voltando para buscar a igreja, sua igreja. Glória a Deus! E quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. Primeiro, hoje morreu a mulher que me ensinou o que é o ABC. A Dalgisa Gomes, a tia Zica, a mãe do Neutinho, faleceu agora à tarde, vai ser velada daqui a pouco, a gente pode ter informações, mas no Hospital Jardim da Paz, o sepultamento com certeza será amanhã. Não tem jeito, aos 93 anos ela se foi e a idade vem achatando a gente. Não tem conversa. Só que quem morre em Cristo, a Bíblia fala que vai dormir. E um dia o Senhor vai despertar essas pessoas do sono. Ninguém quer morrer, né, irmão Geraldo? Mas todo mundo vai morrer. E quando a morte... Mas vai. Eu duvido se eu fico com arrebatamento. Duvido. Só o arrebatamento. Acontecer já. Olha o jeitinho dele ali, irmão. 80 e quantos anos, irmão Geraldo? Quantos anos? Olha lá, perninha cruzada e tal. Olha aqui. Cuidado. Cuidado. E a ressurreição? Vamos falar sobre ela? A Bíblia nos fala de duas ressurreições. Daniel 12, versículo 2. Não vou nem ler. A primeira se divide em 3 grupos. A primeira ressurreição divide-se em 3 grupos. Quais são eles? O primeiro grupo já aconteceu na ressurreição de Cristo. Está aí Mateus 27, 51 a 52, 1 Coríntios 15, 23. Que é aquelas pessoas que ressuscitaram com ele, que foi visto. Aquelas pessoas não voltaram a morrer mais não. Ressuscitaram mesmo. Não é o caso de Lázaro, que ressuscitou e morreu de novo.
né? Segundo grupo, ressuscitará no arrebatamento da igreja. E esses textos aqui, então, eu gostaria de ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Vamos lá? Depois, 1 Coríntios 15, 51 a 53. Esses textos nós vamos ler. Nós estamos falando de coisas que vão acontecer lá no período da última semana, muito importante, que é base da nossa crença e fé. 1 Tessalonicenses 4, Tessalonicenses 4, não Colossenses. Quem está em sintonia comigo lá na mídia? Me fala o nome da pessoa. Quem é? Alguém pode me responder isso? Eu não sei se vocês me ouvem. Quem é que está lá? Verdade. Eu falar. É você? Você que está me ouvindo? Vai me pôr nos textos? Então tá. 1 Tessalonicenses 4, 13, versículo 13. Não quero, Paulo dizendo, porque havia uma confusão entre eles lá sobre essa questão. Morreu e agora? A gente morreu, vai para o céu? Como é que é isso? Cadê o arrebatamento? Mas é uma dúvida mais nesse sentido. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já... Não, isso aqui é o quê? Morte. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pare com isso. Você está acompanhando aí? Para me dar informações antes do culto terminar, se tiver, sobre lá. Tá, vamos para o versículo seguinte. Porque se cremos que Jesus morreu, nós cremos? Sim. E ressuscitou? Sim. Cremos? Sim. Assim também, aos que em Jesus dormem ou morreram, Deus os tornará a trazer com... Quem é ele aqui? Jesus. Versículo seguinte. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, irmão geral, não vivos para a vinda do Senhor, quem estiver vivo na vinda do Senhor, não precederão, não terão preferência aos que estão mortos. Diante de Deus, quem é mais importante, vivo ou morto, se morreu com Cristo e se está vivo em Cristo? Quem são mais importantes? A mesma coisa. Crente que morreu não é crente desprezado, não é crente de segunda categoria, não morreu por punição de Deus, morreu para dormir no Senhor. Tem crente aí chorando, confundido, com raiva de outro crente, porque seu ente querido morreu e alguém profetizou a morte dele, você achou ruim? Que história é essa? Que tipo de fé é a nossa? Vamos mais um pouquinho? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, antes do arrebatamento. Antes de você ser arrebatado, quem está vivo, quem morreu ressuscitará. Porque você não chegará no céu antes deles. Nem primeiro chegaremos juntos. A igreja faz parte dela. Os crentes que já morreram e os crentes que estão vivos.
Paulo está querendo dizer, para de ficar com essa loucura de chorar desesperadamente de alguém que morreu. Quem morreu chegou no ato da sua vida existencial na terrena, morreu para dormir com o Senhor, para descansar com o Senhor. Está dormindo, e quem vai despertar desse sono é o próprio Senhor, com um toque de alaria, né? Isso é uma coisa muito gloriosa. Só os mortos vão ouvir, só os mortos vão ouvir. Sepulcro se abrindo. Vamos lá no 17. Depois nós, os vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são eles? Os que morreram. Nas nuvens, arrebatados juntamente com eles, vivos, transformados e mortos, ressuscitados nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E Paulo conclui aí dizendo o quê? 18. Versículo 18, irmão. Tem um 18 aí. Portanto, é o que eu estou fazendo aqui. Consolai-vos uns dos outros com estas palavras. Consolai os que estão enlutados e consolai todos que estão aqui, que não há ninguém aqui que não perdeu ou que ainda vai perder um ente querido. Escapa ninguém. Você podia louvar Jesus em glória bem forte? Glória a Deus! Deus seja louvado. O segundo grupo ressuscitará no arrebatamento da igreja, que é esse aí. O terceiro grupo ressuscitará no fim da grande tribulação. Serão aqueles que não adorarão a besta. Apocalipse 20, vamos ler também. Ah, não. O 1 Coríntios nós não lemos. Que corrobora com esse assunto de... Vamos lá, 1 Coríntios 15. Versículo 51. 51. Eis que eu vos digo um mistério. Que é mistério? É aqui. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Será qual é a milésima parte de um tempo qualquer que você... Qual é a velocidade do seu piscar? Eita glórias! Num piscar de olhos. Deus seja Num abrir e louvado! fechar de olhos. Deus seja louvado! No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Porque convém que isto que é corruptível, isso aqui, ó, se revista da incorruptibilidade. Então, o que é corruptível, o corpo da tia Zica vai para a sepultura. É incorruptível? Se fosse, não iria. Mas é corruptível. É princípio divino. Pecou, morreu. Consequência do pecado. Deus não remove a consequência do pecado na vida do seu povo com relação à morte. Ele não disse que havia um jeitinho para Adão, caso ele pecasse. Então, quando o crente morre e é sepultado, é porque essa consequência
deste inimigo terrível que acompanha a vida do ser humano o tempo todo, que é o maior desafio para nós, e a única esperança está exatamente em crer nisso que nós estamos falando, a morte, o corpo, se não for sepultado, ele apodrece e ninguém suporta. Então tem que enterrar, porque ele foi criado do pó da terra, tem que voltar para lá, mas com essa esperança aí, ó. Glória a Deus. Porque quando for ressuscitar, o seu corpo será incorruptível, não sofrerá mais dano, não envelhecerá mais, não morrerá mais, não precisará mais de nada, concluiu tudo. Glória a Deus. Então vamos agora para o terceiro grupo. Ressuscitará no fim da grande tribulação, serão aqueles que não adorarem a besta. Apocalipse, capítulo 20, versos 4 e 5. Apocalipse, capítulo 20, versos 4 e 5. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus. Não está dizendo que a nossa existência lá no futuro é só 1000 anos, não. Nós vamos reinar com Cristo quando ele for o reino dessa terra por 1000 anos, que é a última dispensação. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição termina nessa terceira fase, que é a ressurreição daqueles crentes que durante a grande tribulação não se renderam ao anticristo, aceitaram todo tipo de sofrimento e de desafio e venceram o anticristo, mas não aceitaram o sinal da besta e foram degolados por isso. Fácil de ser crente é agora. Naquele período não vai ser fácil, não. Terá que entregar a vida à morte. Esses que morrerem por execução da ordem do anticristo, eles ressuscitarão e farão parte da primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição está dividida em 3 grupos. Os que ressuscitaram no dia que Jesus ressuscitou, os que irão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja, e os que vão ressuscitar na descida de Jesus em glória, antes de estabelecer o milênio, os que morreram em Cristo, ou os que não se renderam à besta, serão ressuscitados para juntar a igreja. Qual é a diferença desse último grupo? Que não participarão do julgamento da igreja, não é preciso julgar na terra, por causa da desobediência deles, e também não participarão, não terão o direito mais importante da vida da igreja, que é participar da festa das bodas do Cordeiro. Não vão participar disso. Tudo bem, gente? Estes 3 grupos compõem a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, diz a Bíblia. A segunda ressurreição, entretanto, dá-se-lhe-á 1000 anos depois. Aí Deus estabelece o milênio com o julgamento das nações. Não é juízo final, julgamento das nações. É para saber quais as nações vão participar do milênio. Então, a segunda coisa que me confunde, que às vezes a luz bate aqui na tela do...
Estes 3 grupos, então, faz parte da ressurreição. A segunda ressurreição, entretanto, dá-se-á 1000 anos depois, perante o trono branco, quando os ressuscitados serão julgados ditatorialmente condenados. Não tem defesa. A única consulta que pode fazer, e aí é uma coisa que eu não sei explicar direito, essa consulta, pastor Tiago, que vai fazer o livro da vida lá no trono branco, né? Tá? Dá-se o caso que tá de alguém lá aqui no trono branco achar ele lá no livro da vida. Então, são coisas que quando a gente não sabe bem direito, a gente tem que ficar um pouco silente para não cometer muitos erros. Então, o arrebatamento, então, dar-se-á desta maneira: a trombeta de Deus tocando, as sepulturas dos cemitérios de todo o mundo se abrindo, os mares, o fogo, as matas darão seus mortos, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, todos juntos voaremos ao encontro do Senhor dos ares. Ninguém... Será um momento inédito em toda a história da humanidade. Uma vez andou um judeu por aqui, eu era pastor em Barra do Garças, e eu vim aqui em Goiânia e fui na casa do Mão Darcy. Mão Darcy é um sargento da polícia, ele está aposentado, já está idoso, mais ou menos da minha idade. Ele serviu aqui na nossa igreja, ele foi regente do Coral em Vida Brasil, na minha época e tal. E eu, quando eu vim aqui em Goiânia, e nós hospedávamos na casa de parente e tal, porque ele sempre estava cheio, eu ia lá para a casa dele. E um dia eu cheguei lá, tinha um judeu crente. E ele contou várias histórias e tal, sobre os costumes judaicos, e contou uma revelação. Eu achei interessante a revelação dele. Que quando, isso na visão dele, que a igreja foi levada para os ares, ressurreição e arrebatamento dos crentes, ressurreição e transformação e arrebatamento dos 2 grupos, lá nos ares, ele viu aí, que eu achei interessante. Não é bíblico, mas é uma visão que tem uma certa lógica. Ele viu quando lá dos altos céus foi autorizado o desenrolar de um tapete tão lindo, tão bonito, tão glorioso, que difícil de descrever em palavras o quanto era lindo, lindo, glorioso aquele tapete para a noiva de Jesus. Passar pela passarela de acesso ao céu. E é sobre esse tapete que a igreja então se encontrará com o noivo. Eu não lembro se ele falou se isso é antes ou depois do julgamento da igreja, mas não importa, que o julgamento não vai ser muito demorado. É muita gente, mas Jesus vai rapidinho, né? Está todo esperando, é a festa. Nunca casou. Você viu que quando o ministrante, a noiva atrasa e tal, o ministrante faz um sermão bem rápido, todo mundo gosta. E vai ter comes e bebes daqui a pouco e tal. Só interessa na festa, não é aquela solenidade toda, aquela noiva atrasando, aquele sermão aí, quer saber quando que a gente vai se sentar à mesa para comer. Ainda mais se você souber que a Veriane é a cozinheira. A equipe é a equipe da Veriane, olha, então vai sair coisa boa. Eu mesmo espero a minha rapinha em particular. Encontro do noivo? Sai.
Você, meu irmão em Cristo, prepare-se, preparemos, vigiemos, cuidemos, porque o momento está chegando. Glória a Deus. Não deixe o diabo te derrubar. Conforme Mateus 25, 13, 26, 41, Marcos 13, 37, 33 a 37, 1 Coríntios 10, 12. O momento está chegando. Não deixe o diabo derrubar você, enganar você. Maranata, Senhor vem breve. A igreja virá ao encontro do Senhor nas nuvens, para sempre estaremos com o Senhor. Ele, com o Senhor, estaremos com o Senhor, com Ele, na glória celestial. Agora, na próxima aula, nós vamos falar especificamente da última semana. Glória a Deus. Que é a grande tribulação. Vou ficar só nela na última aula, na próxima aula. Só nela. Para depois eu falar da igreja chegando do céu. Chegada da igreja do céu. Certo? Então, aqui na ordem alfabética, sobre a grande tribulação, eu fui o alfabeto todo e mais um pontinho. Só sobre a última semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel. Porque quando a igreja for arrebatada, o parêntese fecha e começa a contar novamente as semanas de Daniel. Já passou 69, então começa a contar a 70. A 70ª semana de Daniel começa a contar. Nesse período, igreja no céu, tribulação na terra. Boda do Cordeiro lá, e aqui o anticristo fazendo todo um aparato de acordo, de alianças, envolvendo todo mundo civilizado e importante da época, sendo capaz de costurar uma aliança que leva ao mundo inteiro a crer. Nações poderosas se rendendo, tá? Principalmente a Europa. E aí, dentro desse contexto bíblico, escatológico, as demais se renderão. Há um pensamento de linhas teológicas de que é mais fácil, seria mais fácil um judeu ser o anticristo do que um cristão católico. Agora imagine, partindo para um raciocínio um pouco lógico, para a facilidade da costura de um acordo, um judeu importante, porque você... eu acho, eu não tenho esse dado aqui oficial, mas em média, hoje no mundo, os judeus se destacam em prêmios Nobel da Paz. Em prêmios Nobel. Tem prêmios da Paz e em outras, principalmente na área da ciência. Eles se destacam. Imagine se o anticristo, que pode ser um judeu ou pode ser uma pessoa da Europa, conseguir sentar as cabeças mais importantes e iluminadas entre judeu e católicos. Se unir esses dois segmentos religiosos do mundo, é fácil costurar uma aliança. É fácil costurar uma aliança. Primeiro, o anticristo vai reconstruir o templo de Jerusalém. E vai, então, dar liberdade religiosa nos 3 primeiros anos. 3 primeiros anos e meio.
Só que quando chegar na metade da semana, como nós lemos aí, como Daniel falou, ele romperá o acordo. Porque ele vai sentar, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, querendo ser venerado, ser adorado como Deus. E esse princípio de endeusar as pessoas, de transformar pessoas importantes quase como um ser divino, é uma tendência muito forte entre as pessoas. Eu acho, repetindo o que eu disse na aula passada, que nós, os evangélicos, e eu disse nós, eu nunca fiz isso, nem faço, mas ouvi isso dentro de assembleias convencionais nossa, chamando o ex-presidente da República de mito. Seria o caso de isso desagradar o coração de Deus? Um povo redimido que está esperando arrebatamento, ressurreição, ir para o céu? Venerar tanto um ser humano ao ponto de achar que ele faz parte de uma mitologia, uma unidade, meu Deus, não, mito, como é que crente faz isso, meu Deus do céu? Eu oro por ele, gosto dele, respeito ele, desejo muito que ele se restabeleça, possa voltar a ser nosso presidente. Não está fácil para ele. Eu sei que muitas lições têm sido aprendidas, mas ele não vale nem um cantinho da unha do dedo mínimo de Jesus. Mas o mundo vai... E de repente começou a aparecer anunciando alguns filmes, até assistimos a Pedro. Sempre que eu faço esse negócio católico, o Pedro ali, se quiser aula de religião católica, é com ele. Ele estudou teologia em seminário católico, ele sabe mesmo. Aí um filme chamado Conclave. Gente, aí depois já começou um outro, né, assistir só um pedacinho. Mas parece que tudo preparado para esse momento agora, da escolha desse novo Papa. Aí revelando como é que é a escolha, né? Mas então... Fechado com chave. Quantos papas já tiveram? 266 papas já houveram. Mas dizem, eu não sei, não pesquisei isso, mas ouvi alguém falar, que da criação do Estado do Vaticano para cá, esse Papa que vai vir agora é o 8º. Não é isso? Então quer dizer que esse 8º Papa, nesse período do Vaticano para cá, é o 8º rei. Merece um estudo mais aprofundado disso, porque eu particularmente tenho vontade de crer nisso. Tenho dificuldade de crer. Pode estar, tem todo um enredo aí de semelhança, que tem a ver realmente com alguma coisa, mas dizer que é. É difícil você afirmar isso para não correr o risco de falhar, né? É esperar as coisas acontecerem, porque das pessoas que estão falando aí, tem alguns vídeos que tem aí, há divergência entre eles. E eu não vi nenhuma autoridade, mas está aqui, eu paro para ver, porque eu sei que essa aí sabe do assunto. Falar sobre isso. Alguns que eu nem sei quem é, nem sabia que existia. Ele está falando aí. Eu jamais diria para a minha igreja, como pastor, que creio e defendo uma linha teológica nessa área, sobre isso. Porque a minha consciência não me deixa em paz, que eu posso estar correndo em erro. Glória a Deus.
Possa ser que seja. Quem sabe? Eu não sei. Porque o próprio Daniel chegou a dizer, declarar, que ele tinha dificuldade de entender o que estava sendo explicado para ele, o anjo estava tentando falar. Agora imagine se ele disse isso, um eu. De entender essas coisas, não esquecendo o que eu disse aqui, que a Bíblia, nas suas muitos temas teológicos, é dividido em 3 grandes grupos de doutrinas. Tem gente que divide as doutrinas bíblicas em 24, mas pode ser mais, trazendo assim temas mais robustos, mas esses temas, sejam 24 ou mais, são divididos em 3 grandes grupos de doutrina: doutrina da salvação, doutrina da fé cristã e doutrina do porvir. Glória a Deus! Que é essa aqui. Aleluia! Que é a mais difícil. É a mais difícil. Tem muita coisa que a gente só vai saber quando Jesus vier. Aleluia! O propósito da vinda de Jesus, doutora Glaucia, é revelar os segredos para a sua noiva. Tem coisas que vamos saber na hora que Jesus chegar e vai mostrar. Deus seja louvado! Dúvidas que a gente tem. As dúvidas que a gente tem não é pecado. Pecado é você falar aquilo que você não tem convicção e achar que do jeito que você pensa é que é o certo. Mas se eu faço parte de uma igreja, eu preciso saber qual é a sua linha teológica e que eu aceito, não é? Como é que eu sou daqui e eu defendo a outra linha teológica? No final da aula de domingo, de terça-feira, uma moça de congregação dessa regional 12 veio falar comigo para tirar uma dúvida comigo da aula de um professor do Ibaça. E eu não respondi. Falei, anota o meu número, depois você me manda uma mensagem, qual é a sua dúvida. E aí eu fiquei um pouco, nesse dia que eu perdi o sono, eu peguei várias bíblias, nenhuma explicava o que eu queria. Vou pegar a do Antônio Gilberto aqui. Qual é a dúvida dela? Se a luz foi criada no primeiro dia, por que que o sol é do 4º dia? É porque a luz que foi criada no primeiro dia já era a luz do Senhor, né? A luz do sol não é a luz de Deus. Então tá aí para vocês estudarem. Eu não vou dizer o que eu descobri. Mas eu descobri. Eu descobri. Você sabia que tudo foi criado foi no primeiro dia? Os outros foi só Jesus determinando, estabelecendo. Não está dizendo que criou, haja. Ele criou no princípio, os céus e a terra. Pronto, está dizendo que ele criou. E tudo era treva. Aí ele iluminou tudo. Depois ele foi dizendo que dia que o sol, que dia que a estrela, que a lua vai dar o seu brilho e tal. Mas a luz já estava lá. Mais ou menos por aí, vou explicar para ela, ver se ela vai entender. Vou explicar um pouquinho melhor. Porque você fica meio confuso, não sei se que é só para os alunos da ETA, do IBAS, para os professores.
Muito bem, Deus que abençoe. Vamos colocar-nos de pé. Obrigado às igrejas da Regional 12. Completou a 12 hoje? Completou. Então, pastor Erciles, pastor Jailton, pastor Lorismar, que é o atual líder. O Jailton está ali com as esposas. Acho lindo, legal quando vem aí com as esposas. E a missionária Giovana com vestido verde, posando.